Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Então a parada é essa. A gente vai ter a plena noção do que tá acontecendo com esses jogadores. E o Gabigol é o principal jogador dessa geração quando ele parar de jogar. O Gabigol, eu já falei, pra mim é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Acho que talvez você discorde. Pra mim, ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. E pra falar que o Zico, pra mim, é insuperável por muitos fatores. Um deles, que eu acho legal falar, e por isso o Rubro Negro comemora o Natal no aniversário do Zico, é que 3 de março, certo? ele é tão grande que ele muda a história de um clube. Isso é pra poucos jogadores na história do futebol. O jogador que chega, o clube é uma coisa. Ele sai. Ele entra... Por exemplo, o Gabigol, a Arrascaeta, o Bruno Henrique e tudo mais, eles jogam no Flamengo hoje por causa do Zico Se eles não tivessem existido, o Flamengo seria do mesmo tamanho que é hoje. Sim. O Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, porque o Flamengo... Sim, exatamente. Eles não mudam a história do clube, eles conquistam títulos importantes. O Zico, ele muda a história do clube. Por causa do Zico, a torcida do Flamengo, que já era a maior do Brasil, mas assim, ela amplifica de tamanho, ela se torna algo nacional. O Flamengo se torna absolutamente vitorioso, né? Até, se você for pegar ali os anos 80, beira com uma hegemonia numa época em que você tinha vários grandes times da história dos clubes, você tinha o maior internacional de todos os tempos, Atlético. você tinha o maior Atlético de todos os tempos, e por aí vai, né? Seleção de 82, que é tida como uma das maiores da história do mundo, não só do Brasil, tinha só um jogador convocado de fora. Falcão. Então, exatamente. Único atuando fora do país. Fora do país, pra ver a força do futebol brasileiro. E o Flamengo ganha 4 brasileiros ali, né? E o na resto década que de dava 80, pra... Libertadores, Mundial. Então, o Zico é insuperável. Por isso que se comemora o Natal no dia dele. Porque antes e depois. Não, mas... Ele mudou a história do clube. Não, e não pra só... mim. Então, isso não se alcança... Entre outras coisas. Tecnicamente. Tecnicamente, é o maior artilheiro da história do Maracanã, vai ser pra sempre. Do Flamengo, tudo mais. Gols inacreditáveis Tem e alguns tudo pontos mais. que eu acho importante estar no microfone que dá tanta reverberação no meio. Eu só falei uma coisa além da parte técnica, que a gente já sabe. E além da pessoa, né? Sem entrar no meio Esse pessoal. é um papo, eu acho que, não sei se eu já falei isso aqui, mas que acaba diminuindo um pouco. Porque alguns, pra elogiar, não, ele foi fantástico, mas fora de campo, melhor ainda. Não, ele foi melhor do mundo. Por anos. Sim. Fora de campo, ele é melhor do mundo também. Então, tão bom quanto. Numa época como hoje, o Zico ganharia aí 5 bolas de ouro. Sem brincadeira. 6 bolas de ouro. Tem algumas comparações. Se você contar que o primeiro título é em 80, brasileiro, só que ele já vem comandando o Flamengo há muito tempo, em 78 tem o título carioca, antes disso também, se eu não me engano, ele sobe em 72, 74, um negócio desse. Isso. 74 se firma. Então, 74 se firma. De lá pra cá, ele é o cara do Flamengo desde lá. Então, ele vai pra Itália, volta em 87, já outro brasileiro. Então, olha o período. São mais de 10 anos dele. Vamos lá. Só pra completar, a gente teve o Cláudio Adão aqui, e eu levo a opinião de quem viveu a época muito. Eu aprendo muito ouvindo esses caras, ao invés de eu ter a minha convicção e tal. Cláudio Adão jogou com o Pelé e jogou com o Zico, ok? E ele falou, o cara mais próximo do Pelé que eu joguei é o Zico. E aí ele explica o porquê, tecnicamente falando. Ele e o Pelé, no setor de campo que eles atuavam, que era um setor próximo ali, né, em termos de... Ponta de lança. Ponta de lança. O Zico fazia no pedaço, né, que o Pelé também fazia, coisas inacreditáveis. Então é o cara que o Cláudio Adão, que jogou com os dois... Aí, absurdo. O Cláudio Adão jogou com os dois. É igual o Gerson, quando eu pergunto o Gerson do Garrincha, vai tendo as convicções pelo que esses caras falam. Então, assim, esse é o tamanho do Zico, tecnicamente falando, é o que você falou. Só que o Zico é um personagem tão grande que você tem diversos prismas pra analisar. Tem ele mudar a história do Flamengo, tem ele como jogador tecnicamente, tem ele como pessoal, concepção cara. de ídolo, pessoal e tudo mais. A primeira palavra que ele fala é Dida. Não é mamãe, papai. Sim. Cachorro, primeiro cachorro, Mengo. Entendeu? Então, assim, base do clube, direto, desde o início, desde garoto. Escolinha do Flamengo. Iluminado pra isso. Pra isso. É uma história totalmente de identificar. Sonho, ser camisa 10 do Flamengo. O Gabigol é incrível, mas ele não é Flamengo de infância. Acho até que ele era Palmeiras, né? De infância. Acho que sim. Tem foto, não sei, mas não é. Ele é de outro estado, não é. Tem outros estados, mas vocês entenderam o que eu quis dizer e é fato. Mas criou uma identificação
Impressionante. Agora, outros pontos são importantes colocar. O Zico, ele ganhou o Mundial sendo o melhor jogador do Mundial. O Zico, ele ganha a Libertadores sendo o melhor jogador da Libertadores. O Zico ganha o primeiro brasileiro sendo o melhor jogador do primeiro brasileiro. O Zico ganha o segundo sendo o melhor jogador do segundo. O Zico ganha o terceiro, adivinha? Sendo o melhor jogador do terceiro. O único que ele não ganha sendo o melhor, desses maiores, é o de 87, que o melhor foi Renato Gaúcho. Mas ele foi importantíssimo E jogou também. a barbaridade. Jogou a barbaridade. Isso. Então, assim, o Gabigol, maravilhoso, tudo isso, concordo. Não é, pelo amor de Deus, só de você ser citado em qualquer tipo de possibilidade de comparação ao Zico, É isso. já é um elogio tremendo. É isso. Estamos falando de um dos eleitos entre os 10 maiores jogadores do século XX. Para muitos, e pro Pelé, o melhor depois dele. E vejo muita gente criticar. Eu falei pro Cláudio Adão, pro Pelé. Isso aí. Do próprio. Tem muita gente criticar que se baseia hoje muito em números, né? SofaScore, que o menino do 2 ali no gol fica zoando, né? Pô, geração SofaScore. Então, assim, um abraço pra ele. Cara, você vê essa galera ignora os números de antes. Fala de número pra caramba, mas na hora de pegar os números do Pelé ou os números do Zico, não serve. E aí, não, porque antes o futebol era muito espaçado. Todo jogo que o Zico entrava, e na Itália mais ainda, tinha um cara fungando no cangote dele o jogo inteiro. Sem câmera. E mais que fungando no cangote. Dando porrada sem de câmera costa, tornozelo, sem VAR, sem carrinho por trás. proteção nenhuma. Não tinha regra de carrinho por trás, não Campo pode. uma bosta. Porra, tem todo jeito. Trava Pelé de também. metal. quase, Até o uniforme prego. uma bosta. Não, tem dificuldade hoje por menos espaço, mas antes também tinha essa. Não, que eu acho pior. Eu achava muito mais difícil jogar antigamente que hoje. E que bom que evoluiu o futebol. Que bom que os campos podiam evoluir mais aqui, né? A galera fala que é mais difícil jogar hoje que antigamente. Não, Mano, mas não tem nem cara. comparação.